Para fazermos essa peça, a gente vai iniciar com um anel mágico contendo 6 pontos baixos. Na segunda carreira, são 6 aumentos, ou seja, 12 pontos baixos. Na terceira carreira, é um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos. Na quarta carreira, são 2 pontos baixos e um aumento. Totalizando ao final dessa carreira, 24 pontos baixos. Na quinta carreira, são 3 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos. Na sexta carreira, você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, se você fez 30 pontos na carreira anterior, aqui também serão 30 pontos. Nessa carreira, essa é a carreira de número 6. Até a carreira de número 10, você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. 30 pontos baixos em cada carreira. Aqui eu fiz até a carreira de número 10. Então, a carreira número 6, 7, 8, 9 e 10. Eu deixei aqui essa linha para mostrar para vocês que quando eu faço essas carreiras de repetições, eu não uso esse marcador aqui, porque eu acho que fica um pouquinho de buraquinho aqui, mais maior. Então, por isso eu uso a linha nessas carreiras de repetições. Aí, eu puxo ela aqui e dou sequência. Se eu fiz aqui até a carreira de número 10, agora eu vou fazer a carreira de número 11. Na carreira de número 11, você vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando assim com 24 pontos baixos. Então, você marca aqui o primeiro ponto. Dois, 3 e uma diminuição da seguinte maneira: sim, insere a agulha na primeira alcinha, na alcinha da frente do primeiro ponto, insere na alcinha da frente do segundo ponto, puxa a sua linha através dessas alcinhas e finaliza ponto baixo. Na carreira de número 12, você vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou iniciar a carreira de número 13. Antes de iniciar a carreira de número 13, eu coloquei aqui um pouco de enchimento, porque ele já vai fechando. Aqui é a circunferência, então é interessante que você já coloque um pouco de enchimento, porque senão depois vai ficar um pouquinho mais difícil. Na carreira de número 13... vocês vão fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira, finalizando essa carreira com 12 pontos baixos. Aqui é a carreira de número 14, eu já iniciei. Na carreira de número 14, você vai fazer 6 diminuições. Então, já fiz 5, marquei aqui onde eu comecei, e eu vou finalizar aqui junto com vocês. E você vai colocando enchimento, aqui é uma quantidade que eu acho que tá bom. E aí, vocês colocam quanto de enchimento vocês quiserem. Então, aqui a gente vai finalizar a carreira fazendo a última diminuição para totalizar as 6. Aí, você tira o seu marcador, corta o seu fio. Aqui. Pronto. Com o seu fio cortado, você
coloca a linha, uma agulha de tapeceiro. E você arremata aqui, então, uma, duas. Aqui você vai passando a linha através das alcinhas de fora das diminuições que você fez. Então, já passei 2 vezes, aqui a terceira, a quarta, a quinta e, por fim, a sexta, porque você fez 6 diminuições. Aí, aqui você puxa o fio pra ele fechar. Aí, você pode dar aqui um nozinho pra arrematar. E pode sair aqui em um ponto qualquer no seu fio, só pra arrematar melhor. E esse pedaço aqui você já pode cortar e descartar. Pronto. Esse fio que fica um pouquinho pra fora aqui, você coloca ele pra dentro. Pronto, tá? Arrematado aqui essa primeira parte da peça. Para fazer os tentáculos, você vai fazer o seguinte: um anel mágico, e dentro desse anel mágico, você vai colocar um total de 8 pontos baixos. Na segunda carreira, vocês vão fazer um aumento em cada ponto, e ao final de toda a carreira, teremos o total de 16 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer aqui os tentáculos. Então, aqui a gente finalizou a segunda carreira e vai iniciar a terceira carreira. Então, aqui no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E aqui nesse mesmo ponto, você vai fazer um ponto pipoca. Então, vou fazer aqui 2 correntinhas para ser referente ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto pipoca, que são 5 pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui vai ser o nosso segundo, terceiro, quarto e quinto. Puxa aqui um pouquinho a linha. Eu finalizei aqui os tentáculos, então aqui os pontos pipocas. Ficaram ao todo 8. Já cortei onde ficou. Já arrematei as linhas e é assim, dessa maneira que fica. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o chantilly. Então, eu peguei um fio aqui branco, fiz 36 correntes. E aí, eu faço da seguinte maneira. A primeira corrente aqui, eu não faço ela. E na próxima corrente, eu faço um aumento aqui. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos. E assim eu vou seguindo em cada corrente dessas até o final. Aqui é o chantilly, então, que eu já terminei a carreira. Fiz 32 correntes, 36 correntes, desculpa, e em cada uma um aumento. Aí aqui, vocês
vão enrolando assim, vendo como fica melhor na hora da montagem. Tudo isso aqui vai ser colado. Então, a gente pode utilizar a cola pano e ir colando as voltinhas assim, para fazer o chantilly. Agora a gente vai iniciar a cereja. Então, eu peguei aqui um fio vermelho e a primeira carreira é um anel mágico contendo 6 pontos baixos. A segunda carreira da cereja vai ser um ponto baixo e um aumento. No final da carreira, teremos 9 pontos baixos. A terceira carreira da cereja vai ser um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Então, a gente vai ter um total ao final dessa carreira de 9 pontos baixos. Na quarta e última carreira da cereja, vocês vão fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 6 pontos baixos. Aqui é para finalizar a cereja. Então, depois dela toda crochetada, coloquei um pouquinho de enchimento e coloquei o fio, cortei um pedaço, coloquei na agulha de tapeceiro. Então, eu vou fazer da mesma maneira. Em cada alcinha, inserir a agulha e passar através dela, na alcinha de fora. Então, se eu passei uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5 e 6. Aí você puxa ela aqui um pouco pra fechar e arremata. Dá um nozinho aqui. E o restante do fio você passa por um ponto aqui qualquer e sai aqui em outro, só pra arrematar o fio. Você pode cortar esse fecho de linha. E pronto, tá finalizado a cereja. Agora a gente vai fazer a cobertura. Então, eu peguei aqui um fio rosa. E a primeira carreira da cobertura é um anel mágico contendo 6 pontos baixos. A segunda carreira da cobertura é um aumento em cada ponto baixo. Então, são 6 pontos baixos, você vai ter ao final dessa carreira 12 pontos baixos. Na terceira carreira da nossa cobertura, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a terceira carreira da cobertura. Então, no próximo ponto aqui, você faz um ponto baixíssimo. Nesse ponto, depois que você faz esse ponto baixíssimo, você vai fazer 4 correntes. Então, 1, 2, 3, 4. Fiz 4 correntes. Essa primeira aqui, você pula. Na segunda, você faz um ponto baixo. Depois, mais um ponto baixo. E, por fim, mais um ponto baixo. Totalizando 3 pontos baixos.
Aí você vem aqui e prende no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Então, você fez isso uma vez, faz isso mais uma vez, totalizando 2 vezes, e mais uma vez, 3 vezes. Pronto. Agora, você vai fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Na primeira corrente aqui, você não pula ela, você não trabalha nela. Você vem na outra e faz um ponto baixo. E na próxima, mais um ponto baixo. 2 pontos baixos. Aí, você prende com ponto baixíssimo no próximo ponto. 1, 2 e 3. E repete esse mesmo processo por toda a carreira até chegar ao final. Então, aqui a gente já tem todas as peças crochetadas e arrematadas. Aí, o que que eu faço? Eu utilizo essa cola pano aqui e colo todas as partes. Então, primeiro eu colo aqui os tentáculos do polvo, põe um pouco de cola pano aqui no meio, dessa maneira, e colo aqui no final dele, pra ficar como se fossem os pezinhos do polvinho. Aí, eu venho e colo a cobertura aqui em cima, também coloco um pouco de cola. E coloco aqui nele. Aí, pra ficar certinho, eu gosto muito, até secar essa cola, de colocar alguns alfinetes, só enquanto seca. Então, eu vou alfinetando aqui algumas partes no corpinho dele, pra até secar essa cola, pra colar bem. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Aqui pra finalizar essa outra pontinha. Pronto. Pra que a cola entre em contato com todo o polvo. Pronto. Depois eu colo o chantilly, que eu já colei ele, já ajeitei do jeito que eu acho que é. E colo ele aqui em cima da cobertura. E por fim, a cereja também eu passo um pouquinho de cola e colo ela aqui em cima. Agora eu vou explicar aqui pra vocês como que eu vou fazer pra colocar os olhinhos. Então, os olhinhos, eles ficam entre a carreira 8 e a carreira 9, com 3 pontos de diferença. Eu botei aqui um alfinete pra marcar mais ou menos a região onde que ficam as carreiras e os pontos. Aí, quando eu colocar o meu olhinho, que eu vou ver aqui pra ficar
esses 3 pontos de diferença entre eles. Eu vou utilizar esses botões que você consegue inserir a agulha aqui passando nele. Não são óleos com travas de segurança, porque eu não tenho desse tamanho, que eles são bem menores. E é assim que a gente começa, dessa maneira. Você insere a agulha aqui em um local qualquer e vem aqui onde você marcou. Tira esse alfinete aqui, que é a sua marcação. E deixa um pouco de fio. Pega um olhinho, passa através da sua linha, insere esse olhinho aqui e vem aqui de novo saindo no outro alfinete que você marcou. Pronto. Pega o outro, coloca através da sua agulha e coloca. E assim você vai passando de um lado pro outro, até que os seus olhinhos eles fiquem firmes, fiquem presos com certa firmeza. Agora a gente vai iniciar o sorriso, bordar o sorriso dele. Então, nós deixamos 3 pontos aqui, entre um olhinho e outro, e dentro desse espaço aqui, entre olhinho e outro, você borda o sorriso. Você tenta centralizar e borda. Então, você faz dessa maneira uma espécie de tracinho. Na mesma linha que você entra com a agulha, você entra de novo. E já insere a sua agulha aqui embaixo. Mas aqui você não aperta muito, para que você consiga passar a sua agulha através desse anel aqui formado pela linha. Pra você fazer isso. Aí você vem aqui e arremata o seu fio. Pronto, fazendo um sorrisinho assim, dessa maneira. Por fim, você pode bordar também com um pedacinho de rosa para fazer como se fosse um blanchezinho. Então, aqui eu já fiz um lado. Aí, você vem aqui e faz o outro, só mesmo um traço. E aqui você já termina. Não precisa nem passar uma outra vez. Bem, aqui está a nossa peça pronta. Nosso polvinho com cobertura, chantilly e a cereja. Aqui os olhinhos, o sorriso e o blush. Eu utilizo como sugestão, mas é só uma sugestão, porque ele é uma peça muito pequenininha assim. Então, eu acho que fica muito legal para usar como chaveiro. Aí, o que que eu faço? Aquelas argolinhas de chaveiro, normal, assim. Você compra em armarinho. E eu utilizo um fio da mesma cor da cereja. O mesmo vermelho que você utilizou para fazer a cereja, você utiliza para fazer
essa espécie de cadastro do chaveiro. Então, aqui eu fiz 25 correntes. Aí, o que que eu faço? Além das 25 correntes, você faz mais uma correntinha. Pula essa que você acabou de fazer e insere sua agulha na próxima correntinha. E faz um ponto baixíssimo. E você segue fazendo por toda sua peça, todo o seu trabalho, até o final da carreira. Isso vai permitir que ela fique um pouquinho mais grossinha. Aí, você vai passar através dessa argolinha aqui. E colocar aqui na sua cereja. Prender na sua cereja e utilizar como um chaveiro. Aqui está nossa peça finalizada já. Eu botei como sugestão uma argolinha aqui para funcionar como chaveiro. Costurei aqui na cereja com agulha de tapeceiro. E aqui o rostinho do nosso polvo. E ele tem uma cobertura como se fosse um sorvete ou um cupcake. É um trabalho bem bonito para funcionar como um chaveiro, eu acho, ou como uma lembrança que vocês queiram dar de presente.